Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Aleluia. Poder sentar, glorificando, exaltando no nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que é culto de varões. Esse formato culto de varão trouxe um menino novo desse, mas eu vou fazer 29 anos esse mês. Aceito presente. Aleluia. Pela graça do Senhor, pastor Elson, eu não queria não. Tentei fugir, mas pedi confirmação. E Deus, ele falou. Minha esposa não pôde vir, teve que ficar com a pequena Laura de 11 meses. Tá naquela fase, né, de tacando fogo na seara dos filisteus. Aí achou por bem ficar em casa para não tirar a atenção. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Fico feliz pela vida do pastor, do corpo de obreiro também. Sei que a responsabilidade é grande. Eis aqui homens conhecedores da palavra, os irmãos também. Louvo a Deus pela vida do meu irmão Elvis, que foi o canal para que eu possa estar aqui. Conheci ele há um tempo ali e adotei como meu irmão. Eu estive aqui, eu acho que há mais uns 3 anos já. Jesus já tinha vindo à terra e já tinha subido ao céu. Mas tão somente quanto os outros, ele teve a inspiração do Espírito para escrever mensagens, coisas fortes, poderosas, que nos impactam toda vez que nós lemos ou meditamos na palavra do Senhor. Queridos, antes de chegar nesse versículo que falou, homem cheio do Espírito Santo, devemos entender e compreender um pouco mais na frente, até chegar aqui. A gente sabe que Deus, ele criou o homem perfeito, em retidão, sem pecado, sem nada. E o homem caindo no Éden afetou toda a humanidade. Tem coisas que nós fazemos que afetam só nós, afeta um pequeno grupo de pessoas, mas o pecado que Adão cometeu com Eva afetou toda a humanidade. Mas Deus, ele é o Deus também que faz promessa. Ele fala, por mais que ele tirou o homem do jardim, ele não o abandonou, porque ele disse que ele amou muito de tal maneira a sua criatura, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Gênesis 3,15 ele vai falar para Adão, a primeira pregação, da semente da mulher vou enviar aquele que vai pisar, esmagar a cabeça da serpente de Satanás. Aleluia. E a gente vai ver que mesmo na linha, ou nas entrelinhas, Deus ele vem falando do Espírito Santo dele. A gente vai ver uma passagem bem evidente em Ezequiel 39, quando ele pega o profeta e leva um vale que está cheio de ossos, e faz ele andar, ele vê que os ossos estavam sequíssimos. Ele fala, profetiza, filho do homem. É bom profetizar quando tudo está bom na bonança, mas é difícil profetizar quando está tudo na escassez, quando está em falta. Mas Deus designar a tua boca e profetiza. E vai ver, nós conhecemos a passagem. Vai dizer que no final está ali um exército caído, osso seco, sequíssimo. Mas Deus vai falar, olha, eu vou fazer vir um espírito sobre esses ossos. Vai vir nego e vai se colocar de pé um exército forte e numeroso. Mas eu ainda vou soprar o Espírito Santo. A gente vê lá no Joel que ele vai falar, e nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos terão visões, os vossos jovens terão sonhos, aleluia, e os velhos revelações. Estava falando já do Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver que o próprio Jesus, tudo que ele fazia, os milagres, era através do Espírito Santo. E ele dizia para o discípulo, olha, eu vou para o Pai. Vai chegar um dia que eu vou ser preso, vou ser crucificado, vou ser sepultado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia. Vivemos, queridos, em dias difíceis, dia de doenças, dias de guerras, dia de luta, de peleja, de levante, de batalha, tantas coisas acontecendo. Muitas pessoas já não têm mais esperança, mas eu e você tem. Por quê? Porque a minha e a tua esperança ressuscitou ao terceiro dia. Ela não ficou presa no madeira, ela não ficou presa dentro do sepulcro. Jó já falava, porque eu bem sei que o meu Redentor ele vive e por fim se levantará sobre essa terra. Aleluia. E toda vez que Jesus falava que ele ia voltar para o Pai, o discípulo se abatia, se entristecia. Vai lá em João, a partir do versículo 14, ele vai falar, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer. Aleluia. Vocês não vão ficar sozinhos. Quantas vezes nós pensamos que estamos desamparados, que as pessoas nos abandonou, mas esquece que toda vez que a gente ora, há um Espírito que está ao nosso lado, nos dando força, nos dando palavra.
irmãos. Aleluia. Ele vai falar: vou enviar o Consolador. Até que chega o dia que tudo que Jesus falou, queridos, acontece. No Números 23, 19 vai dizer que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: não faria ou falaria e não cumpriria. Se Jesus falou que ia enviar o Espírito, é porque ele ia enviar. Se ele falou que ia ressuscitar, é porque ele ia ressuscitar. Eu não sei o que foi que falou de promessa para você, através de pregadores, através de um vaso. Deus falou muitas coisas, talvez nós esquecemos ou pensamos que aquilo não vai se cumprir, mas o que Deus ele fala não cai por terra. O homem promete e não cumpre, porque somos falhos, somos carnais. Às vezes, por mais que a gente quer fazer, não temos capacidade. Mas quem estava falando aqui era Jesus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Chega o dia que realmente ele é preso, é crucificado, é sepultado e ressuscita. A gente vê, queridos, que por mais que a gente é cheio do Espírito Santo, há momentos que nós passamos sim de fraqueza. Há momentos que pensamos sim em desistir. Não somos de ferro, não somos robôs. A gente vê que Jesus no Getsemane, quando ele ora, ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas aí ele vai nos ensinar a maior oração de todos os tempos: que todavia seja feita a tua vontade, não as minhas. Glória a Deus. Aleluia. E a gente vê que ele cumpriu pela vontade do Pai. Mas ele vai falar no livro de Atos, capítulo 1, começo desse livro. Lucas vai falar: olha, eu vou relatar a você, Teófilo, tudo que Jesus ele começou a fazer. Aleluia. Interessante que Lucas ele não fala tudo que Jesus começou a fazer e terminou, não. Ele só fala tudo que Jesus começou a fazer. Muitos estudiosos, muitas pessoas falam que o livro de Lucas, de Atos, ele não acabou porque está sendo escrito até hoje. Por quê? Porque primeiro vieram, aleluia, os profetas. Aí depois veio Jesus, ficou o discípulo. Depois veio os pais da igreja. Depois veio os heróis da fé. E hoje tem eu e tem você para dar continuidade ao Evangelho, à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Era dia de Pentecostes. Ou seja, era a festa das colheitas, 50 dias, as pessoas comemoravam. E vinham as pessoas de várias regiões para fazer aquele culto, aquela comemoração dos plantios, das primeiras colheitas. Vinha pessoas de vários lugares, de vários idiomas, estavam ali reunidos. E vai falar que Jesus falou: olha, vai para Jerusalém. Você te achar interessante que as festas da colheita eram 50 dias. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias. Restava 10 dias ainda. Mas João ele falou: olha, eu vou subir ao céu, eu vou rogar ao Pai. 40 dias ele sobe, 10 dias sobe Jesus intercedendo: Pai, manda o Espírito. Aleluia. Pai, derrama do teu Espírito. Senhor, enche aquela casa. Pai, eu falei que ia rogar ao Senhor para enviar o Consolador. Aleluia. Pai, eu morri por essas pessoas. Aleluia. Primeira coisa, obediência. Ficar em Jerusalém. Aleluia. E a gente vê que quando Saul desobedece o profeta Samuel, ele vai falar: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Entenda, queridos, que tem promessa que Deus ele vai cumprir independente da minha e da tua vontade. Jesus falou: eu vou voltar, e não há homem que possa impedir isso. Mas tem coisas, tem promessas que está firmado sobre a minha e a tua obediência. Tem bênçãos que Deus tem para derramar, que está firmado sobre a nossa obediência. Lá em Deuteronômio ele vai falar: esse está diante de vós a bênção, a maldição. A bênção é se me obedecer. Aleluia. Se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. O primeiro princípio é obediência. Vá para Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia. Por que do alto? Porque o poder vem de lá. Por que do alto? Porque a graça vem de lá. Por que do alto? Porque as bênçãos vêm de lá. Por que do alto? Porque Jesus ele vem de lá. É por isso que o salmista fala: leva meus olhos para o monte, para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. Aleluia. As promessas, as bênçãos, as vitórias, a graça vem de cima para baixo. Aleluia. Jesus veio de lá, subiu de volta e disse que vai retornar.
Aleluia. A maior promessa está de pé. Ele falou que vai voltar e Ele vai voltar para nos buscar. Uma igreja lavada, remida no sangue do Senhor. Ele está dizendo: vá para Jerusalém, porque de lá vocês vão receber poder. Se vocês ficar aqui, você não vai receber, mas se for, vai receber. Aleluia. Vai para Jerusalém para receber e ser cheios do Espírito Santo. Não se afaste. Aleluia. Queridos, outro sinal: que esperasse a promessa. Esperar é ter paciência. Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Isaías 40, 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, tem que obedecer, mas tem que ter paciência, porque às vezes nós estamos orando: Senhor, eu quero agora, Senhor, me dá, Senhor, faz isso. Gente, entenda que a palavra fala em Eclesiastes que tudo tem um tempo determinado, e quem determina esse tempo é o Senhor. Quem determina a hora é Deus. Quem determina um minuto, um segundo, um milésimo, um centésimo é Deus. Tudo é no tempo dele. Aleluia. Tenha paciência, queridos. Quantas vezes estamos orando por alguém? Eu estou orando, e eu falo: a minha maior preocupação, que me causa às vezes espanto, o medo, é saber que Jesus está voltando diante de tantos sinais que está acontecendo. E eu olho para o meio da minha parentela, eu vejo pessoas afastadas. Eu olho para o meio da minha parentela, eu vejo pessoas que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor. Eu olho para a minha parentela, eu vejo pessoas que estão na igreja, mas estão relaxadamente. E isso me assusta, porque eu sei que se o Senhor vir agora, vai ficar. Meu Deus. Mas eu aguardo paciente em oração, apresentando ao Senhor: liberta, tira a doença do coração. Meu Pai, faz a obra. Não deixa que o diabo seja a vida, pelos menos antes de se converter ao Senhor. Aleluia. É dias que andamos muitos ansiosos, preocupados demais com as coisas, e às vezes esquecemos de reservar um tempo maior para Deus. Estamos como Marta, fadigados na correria, e esquecemos que o melhor lugar ainda é os pés de Jesus. Que o melhor lugar ainda é entrar no quarto, fechar a porta, trocar o joelho na cama, orar ao Pai em secreto. Aleluia. Esquecemos que o melhor lugar ainda é aqui onde nós estamos. Aleluia. Vai para Jerusalém, aguarde a promessa. Jesus, ele estava em vida, e a palavra fala que depois que ele dá as instruções ao discípulo, que ele vai subindo para o céu, as pessoas estão olhando ele subindo. Fala que Deus vai olhar para falar: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai descer. Aleluia. Quantos estão aguardando a promessa? Aleluia. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Se você for ler em Mateus 24, os acontecimentos dos últimos dias, é tudo que está acontecendo aí. Você liga o jornal, é só catástrofe, é só miséria. A palavra está se cumprindo, e infelizmente muitas vezes nós estamos desapercebidos. Aleluia. Quantas pessoas já não dão mais crédito? Jesus não vai vir, não. Desde criança que eu vejo falar isso, até hoje não veio. Mas quantas pessoas estão partindo? Vocês viram no terremoto que teve? A última vez que eu vi, tinha mais de 40 mil pessoas mortas naquele terremoto. E aí Jesus não veio, mas quantas foram? E a gente sabe que só há dois caminhos: céu e inferno. Quem não está em um está em outro. A palavra é dura, mas tem que ser ministrada, porque nós sabemos a verdade. Temos que nos despertar. Aleluia. E o que acontece? Jesus sobe. Alguns requisitos para querer ser cheio do Espírito Santo, porque às vezes falam: Pai, me enche do Espírito Santo. Mas nós não fazemos um meio para poder receber. Nós temos tudo de mão beijada. A gente vai ver de homens que passaram horas, dias, clamando, buscando para poder ser cheio do Espírito Santo. Você fala: não, mas nós somos habitados, querido. Ter o Espírito é uma coisa, ser cheio é outra. É como esse copo d'água. Se eu beber aquilo, vai ficar pela metade. Ele tem água, mas não vai estar cheio. Aleluia. Não se conforme em apenas ter, mas se conforme em ser cheio, transbordante do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos cheios, não sobra espaço para as coisas mundanas. Aleluia.
quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não sobra espaço para coisas que não agradam o Senhor. Aleluia. Busque ser cheio do Espírito Santo. Vamos ter uma vida intensa de oração. Vamos clamar ao Senhor. Ele faz: Jeremias, clama a mim, eu responder-te-ei. Aleluia. O livro de Mateus fala: aquele que pedir será lhe dado, aquele que bate a porta abre, aquele que pede recebe. E às vezes a gente pede e não recebe, a gente bate a porta e não se abre, mas por quê? Jeremias 23, aleluia, 13, 29. E vós buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de tudo o vosso coração. Aleluia. As pessoas, ele sobe para o cenáculo e vai lá, diz onde habitava alguns dos discípulos. E o que é que eles vão fazer? Vão se reunir em oração. Aleluia. Um dos fatores principais na vida de todo cristão é a oração, é a base de tudo. E quando Pedro estava preso na prisão, acorrentado pés e mãos, com um soldado trancado, a igreja estava orando e o anjo foi lá e soltou ele. Aleluia. A palavra fala que quando o diabo queria se andar com a vida de Pedro, Jesus fala: Pedro, o diabo queria acabar com a tua vida, mas eu intercedi por você. Aleluia. Nós somos frutos de oração. E tem muitas pessoas que são carentes e dependem da minha e das tuas orações. É dentro de casa, é nas ruas, é no trabalho, aonde quer que seja. Tem pessoas carentes da minha e da tua oração. Por quê? Porque a oração ela chega e a gente não pode ir. A oração ela atravessa o fronteiro para o outro lado do mundo. A oração ela rompe as barreiras da carne e vai até a divisa da alma e do espírito. Aleluia. As pessoas estavam em união. A Bíblia fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Querido, se eu prova disso, eu vejo até onde eu congrego, vou ser sincero, algumas desuniões. É irmão com raiva de irmão. É irmão com briga de outro irmão que senta às vezes do lado do mesmo culto. Se não se dão bem aqui, como vai se dar bem no céu? Aleluia. Somos parte de um só corpo, queridos. Cristo, ele é o cabeça. Aleluia. Temos que viver em conjunto. O menor membro de um corpo, ele contribui para o funcionamento do corpo todo. E se nós queremos o que quer que seja, faz uma falta no corpo. Aleluia. Eles estavam unanimemente em oração, em súplicas. Eu imagino eu clamando, chorando, gritando: Pai, a tua promessa que o Senhor falou. Pai, aqueles consolador que o Senhor disse enviar. Deus, o teu Espírito derrama sobre nós. Aleluia. E a palavra fala que havia muitas pessoas naquele lugar, na região, porque vieram para a festa das colheitas. Mas disse que orando tinha mais de 120. Aleluia. Nós estamos aqui. Quantos poderiam estar aqui e preferem outros lugares? Mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro canto. Glória a Deus. Eu e você não estamos perdendo nada. Eu conheço muitas pessoas que criticam vir para a igreja. Eu conheço muitas pessoas que dizem: para ser crente não precisa ir para a igreja. Queridos, é união. Aleluia. Você vê a diferença de você ora em conjunto e você ora sozinho. Quando você loga aqui com todo mundo e você loga sozinho. Aleluia. A gente vê que um membro faz parte de um corpo e um membro fora do corpo, se estiver amputado, ele morre. Aleluia. Essa palavra, os que crê estão juntos. Eles estavam unanimemente orando em oração. Enquanto muitos estavam participando da festa lá das colheitas, havia aqueles que ainda oravam, havia aqueles que ainda acreditavam na promessa, havia aqueles que ainda se colocavam na disposição do Senhor, que tinha sede, vontade de ser cheio, batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. E a palavra fala que de repente vem um som como de um vento veemente. E entra naquele ambiente, eles começam a falar como línguas repartidas de fogo. Aleluia. Queridos, a palavra fala que o Espírito ele vem e também ele dá capacitação. Eu falei que havia as pessoas que falavam vários idiomas porque vinham de religiões diferentes. E as línguas que eles estavam falando era a língua de idioma. Deus estava dando através do Espírito a capacitação para eles pregar para aquelas outras pessoas que falavam uma língua diferente. É tanto que ele falava como pode esses homens, aleluia, judeus, falar na nossa língua. A gente está entendendo tudo, aleluia, porque o Espírito estava dando capacitação para o Evangelho ser pregado. E às vezes nós estamos falando: Pai, eu não sou capaz. Deus, eu não posso. Deus, ai de mim, eu sou o menor.
capacita para aquilo. Aleluia. E através do Espírito, ele estava pregando para aquelas pessoas. E a gente vê que sem o Espírito ter caído, Pedro negou Jesus 3 vezes. Graças a Deus. E agora cheio de Espírito fala que ele vai se levantar e vai pregar. E quase 13.000 almas se rendem ao Senhor. Aleluia. Eu vou falar para vocês. Vocês estão pensando que nós estamos embriagados, mas não, isso aqui que aconteceu, que está profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre todas as carnes. E o que me chama a atenção é que ele está falando, que Joel falou nos últimos dias. E aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. As pessoas viviam como Cristo ia voltar naquele momento e nem viu os sinais que a gente vê hoje. Eles viviam como Jesus ia voltar naquele momento e nem vê os sinais da Bíblia que está se cumprindo hoje. Aleluia. Mas eles viviam com aquela expectativa, ele vai voltar. Aleluia. E ele fala em Efésios, fala, não vos embriaguei da bebida, mas vos embriaguei do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo quer lhe dar capacidade, às vezes para ministrar, para falar e às vezes para suportar. Aleluia. Quantas vezes dão vontade de ficar em casa e vir para a igreja, mas tem algo maior que nos impulsiona, não vai lá. Às vezes queremos parar de orar e ela fala, não, você tem que orar, você tem que louvar, você tem que pregar. Quantas vezes estamos desanimados, quantas vezes já pensamos em parar e não paramos. Quantas vezes já pensamos em desistir e não desistimos. Aleluia. O Espírito Santo fala, vai, não para. Aleluia. Tenha fé, queridos. Glória a Deus. Aleluia. E eles falam, olha, nós estamos aqui, aquilo que se cumpriu. Sabe aquele Jesus que vocês mesmos mataram, crucificaram, que veio para o que era seu e vocês rejeitaram. Aquele Jesus que vocês penduraram no madeiro. Aleluia. E vai falar isso, e ele vai chorar e falar, e agora o que nós podemos fazer? Mas arrependei-vos e sejam vocês batizados. Aleluia. Os judeus eles tinham o pensamento que o Evangelho, que o Cristo, que o Espírito Santo era só para eles. Aleluia. Mas Jesus mostrou que o Espírito Santo veio sobre os judeus, veio sobre a igreja que orava e veio também sobre os gentios. Aleluia. Porque Deus ele dá a quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele faz a obra em quem ele quer. Aleluia. Quantas pessoas estão aqui que ninguém dava nada e hoje é usada tremendamente? Tem pregadores, tem louvores. Aleluia. Tem os que louvam, tem os que oram, tem os que intercedem, tem os que congregam. Aleluia. Porque o que Deus tem para mim e você não estava na mão de homem, estava na mão de Deus. Aleluia. Eles oravam unanimemente em oração, clamando, pedindo a Deus para que descesse o Espírito. E o Espírito desceu e fala que eles foram cheios. Aleluia. Começaram a ministrar, começaram a pregar. Aleluia. Querido, como eu falei, que o Espírito Santo não dá capacitação para suportar certas coisas. A gente vai ver no decorrer do livro de Atos, até chegar nesse 11, vai falar que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que fazia obra social, e fala que por inveja aquelas pessoas pegam ele, levanta falso testemunho, até que leva ele para ser apedrejado. E a palavra fala que mesmo naquele momento de partida dessa terra, ele consegue ver o céu aberto, o filho à direita do Pai. Se a gente for ver no livro primeiro, ela fala assim, ó, e vós ser-me-eis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia e até os confins da terra. Testemunhar é algo que você viu, você vai comprovar. Mas traduzindo para o grego, no original, testemunha quer dizer mártir, ou seja, morrer. Se a gente for levar a pessoa e falar, ó, vocês vão morrer por mim, pelo Evangelho, mas vocês vão ter a capacitação do Espírito Santo, porque aquelas pessoas morriam e não negavam, porque a fé para morrer era cheio do Espírito. E hoje às vezes muitas pessoas mostram dizendo, eu sou cheio do Espírito e não quero nem ao menos viver por ele. Imagine morrer. Aleluia. Quantas pessoas que dizem ser cheio do Espírito e toca você na rua e ele cumprimenta com a paz. Quantas pessoas dizem ser cheia do Espírito, aleluia, mas o ego bate lá no teto.
manifestação do Espírito. Mas uma pessoa cheia do Espírito não é só pelos dons, é pelos frutos. Aleluia. Você vai ver no livro de João, capítulo 15, ele vai falar: olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que não der fruto será cortada e lançada fora. Se você for ver, está no singular, fruto é uma coisa só. Que fruto é esse? Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar mais: o fruto do Espírito está no singular também, mas é 9 coisas. Aleluia. É amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, é mansidão, é domínio próprio. Aleluia. Porque essas coisas é o que Jesus tinha. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo, ele carregar os frutos, é aquilo que Jesus tinha, que ele mostrava. Porque Jesus, quando ele foi até a figueira, ele não foi em busca de folha, ele não foi em busca dos galhos, ele foi em busca dos frutos. Você quer ver a pessoa cheia do Espírito Santo? É pelos frutos que ela produz. O discípulo começou a produzir frutos. Aleluia. E a gente vai ver que prendia eles, açoitava, quando soltava, estava de novo evangelizando. Porque pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. A gente louva é pelo Espírito. A gente prega é pelo Espírito. A gente vem para a igreja pelo Espírito, porque o Espírito ele nos impulsiona a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se você veio aqui hoje é porque o Espírito Santo te impulsionou a vir para cá. Se você ora é por causa do Espírito Santo de Deus. Se você persevera é por causa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu és grande, papai. Deus ele deu a capacitação através de Jesus Cristo. Ele intercedeu, aquelas pessoas começaram a fazer a obra. E a gente vai ver que através da morte de Estevão, aquelas pessoas se alegrou e começou a perseguir a igreja. Mas o que eles não sabiam é que a igreja agora estava cheia do Espírito. E vai ver que começa agora com Saulo. Ele começa a perseguir os cristãos e fala que os cristãos estavam em um lugar só, acostumados a pregar só em um canto. E às vezes é necessário vir um vento. Às vezes é necessário vir uma luta, uma prova para as pessoas se despertarem. E o que acontece por causa da perseguição? Eles agora começam a espalhar. E porque eles começaram a espalhar, o evangelho começou a ser pregado onde eles iam. A palavra fala que quanto mais perseguia, mais o evangelho crescia. A igreja estava como massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Aleluia. Quanto mais perseguia, mais crescia, queridos. A igreja do tempo primitivo, ela crescia, se expandia em meio a perseguições. Aleluia. E o dia de hoje, a realidade foi de uma forma geral. Não temos a perseguição que aquela igreja tinha. Muitos morreram, muitos foram torturados e não negavam o nome do Senhor. O evangelho estava crescendo. Hoje em dia não tem tantas essas coisas. E quantas pessoas estão se desviando do evangelho, dos caminhos do Senhor? É verdade. Quantas pessoas que eu conheci que hoje está afastada. Aleluia. E às vezes você vai pregar, é pior do que você pregar para uma pessoa que nunca conheceu o evangelho. É desse jeito, queridos. A palavra fala que a alegria no céu pelo pecado que se arrepende, pela alma que aceita Cristo. Eu fico imaginando como fica pela alma que sai da presença de Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos, eu vi uma frase dizer assim: dói, não dói ver um amigo que é com você para a igreja e hoje não quer mais saber de Jesus. Aleluia. Ah, meu Deus. Seja firmes e constantes, sempre e abundante em oração. A igreja estava sendo perseguida, mas estava contribuindo por algo. Às vezes não entendemos. Tem coisas que eu sei que é levante do inimigo. Tem coisas que é permissão de Deus. Tem vento, queridos, que vem para nos despertar. Por quê? Porque às vezes nós oramos mais é quando as coisas estão difíceis. É no momento de dor que nós mais buscamos ao Senhor. Vai no hospital para você ver. Se o nome de Deus não é gritado, meu Deus, com frequência. Porque muitas pessoas, às vezes nós, seres humanos, quando tudo está bem, ainda mais falam, não é fácil. Às vezes adorar, às vezes nem adora. Às vezes esquecemos do Senhor. E às vezes Deus permite certas coisas para nós nos despertarmos e voltarmos o primeiro amor. Aleluia. E no capítulo 9 vai Saulo perseguir a igreja mais uma vez. E no caminho ele toca uma luz e ele cai. Fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Fala: Senhor, quando é que eu te persegui? Quem és tu, Senhor? Fala: tu persegue esse pequenininho amigo que tu está perseguindo.
A Bíblia fala que Deus ele tem nós como uma menina dos olhos dele. Menina não é o sexo feminino. É a isca que tem dentro do olho. Tente você mesmo colocar o dedo no seu olho para você, se você consegue. Esse é o cuidado que Deus tem comigo e com você, queridos. Aleluia. Muitas pessoas pensam que cristão é filho sem dono. Pensa que pode pintar e bordar e fazer o que quiser. Aleluia. Mas não sabe que quando estão perseguindo, tem cristão orando ao Pai, relatando o que está acontecendo. Aleluia. E Deus ele está agindo, ele age. Mas eu peço a você, não pede para Deus matar, para Deus destruir. Pede para Deus converter, para Deus libertar, para Deus salvar. Aleluia. Porque o mundo não tem um espírito, eu e você tem. As pessoas não têm um espírito, velho na ignorância, mas eu e você tem um espírito. E o espírito é amor. Aleluia. Dá para falar mal o próximo como a ti mesmo. O próximo é aquele que estava perseguindo os outros. E a maior prova de amor é você orar por alguém. Aleluia. E às vezes quantas pessoas estão falando mal de você e nem sabem que você ora e apresenta a vida deles a Deus. Aleluia. E aquele homem ele encontra com Jesus, o que não fala, querido. Não tem como dizer que nós aceitamos a Cristo e temos encontro com Ele se a nossa vida estiver da mesma forma. Se não tiver renúncias, se não tivermos deixado aquilo que nos faz pecar de lado. Aquele homem ele teve um encontro com Jesus no caminho, a vida dele nunca mais foi a mesma. Deus levantou a mão e falou: eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por amor ao meu evangelho. Aleluia. Pense ele vai ser para mim um vaso escolhido. Aleluia. Entenda que nós somos vasos que enchem ao Senhor. Nós somos ferramenta que usa o Senhor. Nós pregamos, nós louvamos, nós oramos, mas a honra, a glória é para Ele e é dele. Aleluia. E quando Deus coloca a mão, que ele também cheio do Espírito Santo. E muitas pessoas não deu crédito no começo, porque não é fácil. Você vê uma pessoa ignorante que persegue, que mata, que prende, e de uma hora para outra se converteu. E tem muita gente que fala: fulano contou e mudou e agora está dizendo que vai para a igreja. Olha, fulano era assim, assim, assado, agora diz que é crente. Aleluia. Às vezes nós duvidamos. É verdade. Quantas vezes eu já fiz isso? Mas há um Deus no céu que olha e vê: isso aí vai ser um vaso na minha mão, uma ferramenta. Às vezes nem nós mesmos damos crédito na unção que está sobre nós. Às vezes nem nós mesmos acreditamos na capacitação que Deus deu. Mas então Deus levanta outro, usa outro, envia outro. Aleluia. Mas há uma grande incumbência em nossas mãos, queridos. A palavra fala que aquele que colocou a mão no arado não volte para trás. Aleluia. Você deu o primeiro passo, continue e não volte não. Aleluia. Quantas pessoas que pregou uma vez falam: não prego mais nunca. Louvou uma vez, falam: não louvo mais nunca. Aleluia. Isso não é para mim. Eu tenho uma briga no bom sentido com a esposa por causa disso. Pregou umas 2 vezes e viu: eu não quero mais não, isso não é para mim. Eu falo: você pode pregar 10 anos, você vai sentir a mesma coisa, vai sentir frio na barriga, vai sentir que isso não é para você, vai sentir que você é incapaz, aleluia. Mas Paulo fala: quando eu estou fraco, e aí que eu estou forte. É quando nós esvaziamos de nós mesmos que o Espírito de Deus nos enche, aleluia. Por isso que é bom, queridos, nós esvaziarmos de nós mesmos. Porque não tem como ser cheio do Espírito de Deus se nós não estiver cheio de nós mesmos. De coisas terrenas, coisas banais. Aleluia. É necessário nós nos esvaziar, como João falou, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Aquilo que você não pode fazer, Deus ele pode, mas é por meio da oração. É por meio da perseverança. Aleluia. É por meio da obediência. Aqui há um requisito. Nós falamos: Pai, nos enche. Está falando: tem que ter isso aqui. Tem que ter perseverança, tem que ter obediência, tem que ter uma vida de oração, tem que ter união, tem que ter um conjunto. Aleluia. E quando eu te dar os dons, as ferramentas, eu te encher do Espírito Santo, é para você fazer, porque eu não lhe dei espírito de temor, mas espírito de ousadia. Aleluia. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós oramos: Pai, me dá o dom de revelação. Pai, me dá o dom de línguas. Pai, me dá o dom de profecia. Às vezes Deus dá e a gente se acovarda, não quer. A gente tem e não quer fazer. Aleluia. Eu sei que não é fácil, queridos. Se a gente for ver desde Isaías, Elias, Moisés, Jeremias, todos eles tentaram correr. Por quê? Porque sabem que não é fácil.
sabe que não é tão facilitado. A incumbência é grande, aleluia. Mas o Deus que dá a incumbência é maior ainda. Aleluia. Busque ser cheio do Espírito Santo. Não vamos nos conformar em ter apenas pela metade, em ter apenas um pouco dele, mas vamos querer buscar ser transbordante, porque é um processo. Não é só ser cheio uma vez, é buscar ser cheio dia após dias. Aleluia. O Evangelho crescia no livro de Atos. A gente vai ver no capítulo 11 agora, no 24. Vai falar a respeito de um homem chamado Estevão, quando as pessoas estavam vendendo as suas propriedades e dando aos pés do discípulo para ajudar a comunidade. Ali não havia pobreza, não havia fome, mas entenda que ainda era tempo de perseguição, porque por mais que Saulo, que é o mesmo Paulo, se converteu a Cristo, ainda tinha os outros perseguidores de igreja. Mas a igreja estava em união, colocando em prática. Quando eles começaram a orar, o Espírito descer. Aleluia. Glória a Deus. E vai vir um homem chamado Barnabé, teve um nome também trocado, se não me engano o nome dele era José. Vende a propriedade aos pés do discípulo. É quando a Ananias e Safira também acha aquilo bonito, vende a propriedade pelo valor e chega cá e engana o discípulo. Fala: Ananias, por que você deixou o Satanás encher seu coração? Aqui eu entendo que ele diz que como tem pessoas cheias do Espírito Santo, tem pessoas cheias de espíritos imundos. Como tem pessoas que é casa, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que é templo de espíritos imundos. É desse jeito. Se você for ver, a palavra fala que quando a pessoa se converte, o Espírito sai e anda por lugares áridos. E depois ele fala: eu vou voltar para a minha casa. Esse é de uma pessoa, ele diz que é uma casa. E se ele achar a barriga adornada, ele vem e traz mais 7. É uma prova que, como tem as pessoas do Espírito de Deus, tem as pessoas do Espírito imundo. Aleluia. Mas maior que está conosco do que aqueles que está conosco. Aleluia. E aquele homem fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem bom, porque ele tinha um requisito do fruto do Espírito: bondade, benignidade. Aleluia. Porque é um complemento, uma coisa junta na outra. É cheio do Espírito, mas é um homem bom. É cheio do Espírito, mas é um homem ou uma mulher reta diante do Senhor. É cheio do Espírito e se desvia da aparência do mal. Aleluia. É cheio do Espírito e tem uma vida de oração incessantemente diante do Senhor. Aleluia. Para fazer a obra. Ser cheio do Espírito, que ele não é só ter os dons. Aí é a capacitação que Deus dá através do Espírito. E às vezes a gente vem e fala: essa lei é cheia do Espírito. O Dalê é cheio do Espírito porque fala bonito. O Dalê é cheio do Espírito porque prega bonito. E não, às vezes é a pessoa mais humilde ali, ora baixinha, cheia do Espírito. Aleluia. Porque às vezes nós vemos a aparência e Deus olha assim. Aleluia. Eu não sei o que você tem, quanto tempo você intercede, o quanto você tem buscado, seja pelo Espírito, seja por uma graça, algo da parte de Deus, para uma alma se converter, por uma porta abrir, por uma cura, por uma saúde. Mas o importante é que você não desistir. Aleluia. Às vezes nós estamos chorando, desanimados. A gente vê que homens dentro de masmorra, como Paulo, escrevia as cartas paulinas, as maiores, a metade da Bíblia do Novo Testamento ele escreveu. E muita dela foi presa domiciliarmente, dentro de masmorra, em prisão. Mas a palavra fala que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Estava na masmorra, o Espírito Santo estava lá. Estava na prisão, o Espírito de Deus também estava lá dando capacitação. E às vezes não é porque estamos passando por coisa que estamos sem o Espírito. Porque aquilo que Deus ele não nos livra, ele não dá força para passar. Aquilo que Deus ele não tira o nosso caminho, não dá força, estratégia, sabedoria para passar por cima. Aleluia. E é isso aí. Para encerrar aqui já é 9h15. Aleluia. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Às vezes você está olhando, Deus faz isso e as coisas começam a acontecer ao contrário. Você fala, Deus abre uma porta e as portas estão se fechando. Deus cura aí, está acontecendo enfermidade. Deus tem um propósito que nós somos limitados, não sabemos, queridos. Bem rapidinho para encerrar, irmão, não sabe. Ele estava na minha empresa que eu trabalhei no turno da noite, não ia para a igreja, saí no domingo cansado com sono, porque não tinha como ir trabalhar de noite. E eu comecei a orar, Pai, tira
Muda. Não estou podendo congregar, cultuar. Aleluia. E a gente que não congrega, eu falo por mim, ficar uns 2 dias sem ir para a igreja, eu já sinto a diferença. Até pela oportunidade já fica tremendo, congregando de novo. E o que aconteceu? Um dia eu fui trabalhar, trabalhando na máquina lá. Entrou 3 dedos dentro, esmagou. Abriu de banda. É o desafio. Eu fiquei com medo, fiquei em pânico, nem gritei nada, fui pedindo os dedos. Aleluia. Mas Deus estava agindo naquilo. Fiquei 4 meses afastado, fiz cirurgia. Os dedos não movimentavam, de fazer várias fisioterapia. E quando eu voltei, me colocaram no turno de dia, eu interromper com o culto. Ou seja, às vezes você está falando, pai, por que aconteceu isso na minha vida? Eu estou te livrando de algo pior. Pai, porque o Senhor deixou acontecer esse acidente, Ele te livrou da morte. Meu Deus, mas por que aconteceu isso na minha vida? Ele está te livrando de algo pior. Eu machuquei o dedo, eu não tenho livramento, perdeu o braço. Aleluia. Não desanima não, queridos. Pensa num homem que tem medo de coisa de hospital, de agulhado. Eu participei de alguns cursos de libertação, já vi algumas coisas assustadoras. E não temi, mas quando tu vai fazer cirurgia. Mas quando eu estava naquela mesa ali, queridos, eu senti algo tão bom, eu estava rindo, conversando com a enfermeira, porque é o Espírito Santo que nos consola nas horas de angústia. Salmo 40.